Boa noite, meninas! Chegou nossa hora. Chegou a hora de estudar a palavra de Deus. E hoje nós já iremos estudar a respeito desta mulher que eu coloquei aqui, ó, de Batseba. Eu coloquei um subtema nesse estudo que já traz uma certa polêmica, né, na história. Esse subtema é Batseba, obediente ou adúltera? Bem, muitas pessoas podem pensar assim: na Bíblia está registrado o nome de pessoas que foram grandes pessoas, que fizeram marco na história, como patriarcas, como juízes, como reis. E outras pessoas que vieram só para realmente fazer aquele papel coadjuvante, né? Mostrar a vida que foi e tal, sem muita relevância. Eu, na verdade, venho discordar de quando a gente trata de Batseba, né? Batseba, nós iremos ver que é pessoa como nós mulheres, carnes como nós, né? Que também sofrem tentações, que também teve uma vida difícil e complicada, porém que também goza da mesma misericórdia do Senhor Jesus na vida dela, que na época, na verdade, encarnado em Deus, né? Deus, a misericórdia de Deus estava sobre a vida de Batseba. Mas quem é esta mulher? O que sabemos sobre ela? Vamos ver o que sabemos sobre ela. Na palavra de Deus, na Bíblia, nós iremos encontrar a história de Batseba. Minha Bíblia. Nós iremos encontrar a história de Batseba no texto de 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo 12. Nesse texto de Samuel, capítulo 11 e 12, nós vamos ver quem era Batseba antes de certos acontecimentos. Quem era ela antes. E depois a gente vai ver, vai encontrar narrativa sobre Batseba também no livro de 1 Reis. Ali, Batseba já tem se transformado, na verdade, uma pessoa de grande valor, vamos dizer assim, né? De grande respeito, porque ali agora ela vai ser esposa de um rei e mãe de um rei. Então, a partir de 1 Reis, os capítulos vão se desenvolvendo e a gente vai ver grandes transformações na vida de Batseba. Mas o que nós queremos saber de Batseba é o de agora, né? Ela é obediente ou ela era adúltera? Então, Batseba, ela era como nós, filha, ela também era esposa, ela também era mãe. Era casada com um homem chamado Urias, ele era soldado do rei, um bom soldado, muitos estudiosos falam que quanto ele era honrado, quanto ele era temido, né, e respeitado junto ao seu batalhão, pela pessoa que era, pelo temor que ele tinha ao seu rei, né, pelo amor de estar confrontando e brigando e batalhando nas guerras e nas batalhas por amor ao seu rei, né? E tantas coisas que ele deixa de fazer, deixa de lado para poder seguir e servir a este rei, que na época era rei Davi. Betseba tem algo parecido conosco. Você pode dizer, nossa, irmã Rose, como assim? Então, Betseba, a Bíblia diz que ela era muito formosa, como eu e como você. Betseba era uma mulher formosa. E essa formosura foi o que chamou a atenção do rei Davi em um certo evento, em um certo momento, que não era comum, que não era normal. Por quê? Porque, na verdade, o comum era que quando houvesse uma guerra, o rei ia para também guerrear. Então, a guerra que acontecia, naquele cômodo do palácio ficavam as mulheres, as crianças, e normalmente, comumente, todos os homens iam participar nesta guerra. Porém, naquela guerra, naquela batalha, o rei não foi. Então, eu queria narrar com você esses momentos aqui, começando
de 2 Samuel, capítulo 11, do 1 ao 3. Vou narrar resumidamente para que a gente não leia assim, à risca a palavra de Deus, porque são muitos os versículos, tá bom? Eu acho que até nós já tenhamos tido um tempinho, né, de estar lendo o texto para a gente saber. Senão, a gente vai comentar sobre eles agora, neste momento. Então, vamos lá. Primeiro que aconteceu é que o rei Davi resolveu não ir para esta batalha com o qual eu estava me referindo. Ele ficou em casa. Parecia tempo de pandemia, né? Hashtag Davi em casa. Ficou em casa enquanto todo mundo foi batalhar. Em uma tarde, a Bíblia fala, ao passear ali pelo seu terraço real, avistou uma mulher muito bonita que estava se banhando lá na área de fora de sua casa, de sua residência. Ele mandou simplesmente investigar quem era aquela mulher que chamou a atenção dele. Quem será aquela mulher que chamou a sua atenção? E aí, quando vão saber, que ele descobre que o nome dela é Batseba. Muito bem. Naquele momento que Davi avistou Batseba se banhando, mesmo tendo Davi outras mulheres, já alguns filhos, né? Acendeu um desejo carnal na vida de Davi, do rei Davi, e se aflorou nele esse desejo, a ponto de, mesmo sabendo quem era ela, que ela era casada, de com quem ela era casada, ele mesmo assim mandou que os soldados fossem buscá-la até o palácio. E aí, claro, quando o rei faz a sua ordenança, os seus súditos já sabem o que é que ele quer, então foram lá buscar Batseba na sua casa, trouxe até o palácio, fizeram com que ela viesse a se purificar. A Bíblia fala que já banhada, já purificada, deita-se com Davi. Muito bem. Já aí nos meados, já estamos no versículo 4, versículo 5, tá bom? Então, olha só, a Bíblia fala, justamente nesse meado do versículo 4 a 5, que acontece de receber Davi um recadinho dado por Batseba, depois de um certo tempo. E aí, quando esse recadinho chegou, Davi, ele é pego de surpresa, porque o recadinho foi: você vai ser papai, eu estou grávida. Esse recadinho não caiu muito bem, não, na vida de Davi, porque na verdade era muito prático, na verdade, era muito comum com que os reis e as maiores autoridades tivessem os seus desejos e esses desejos fossem feitos, né, realizados. Então, não importava a ele quem era a mulher, se deitava e ficava por isso mesmo. Se tivesse seus filhos seriam bastardos, ou então dava-se um jeitinho. Então, Davi, logo, com muito medo, receio, temor, fez o quê? Foi dar um jeitinho. Percebendo Davi que Urias estava lá na guerra, na batalha, ele descobre que vai ser pai do filho de uma aventura, né? No qual ele mesmo, pelo seu desejo carnal, tomou a mulher do outro. Sabendo ele desse fruto do pecado, o que aconteceu? Aconteceu que ele mandou chamar o esposo de Batseba, que é Urias, deu umas conversadas por ali, e essa conversa fez com que viesse a tomar, né, um vinhozinho, conversa para um lado, conversa para o outro. Davi, ele usa uma estratégia aonde se torna o esposo de Batseba ali, que era Urias, depois de tomadas umas e outras, né, de relaxar um pouco, como diria, ele simplesmente dá uma dica, uma sugestão para Urias, que na verdade para ele seria a resolução do seu problema. Só, olha, vai para casa agora, deita aqui com tua mulher, já que já faz tanto tempo que você está na batalha, né? Só que Urias era daquele homem, sabe, que era amigão.
Se ele chegasse perto daquele povo, daqueles homens assim, eu tô indo para casa, mas rapaz, você vai para casa, vai se deleitar com sua esposa e nós aqui, eu acho que não chegavam nem a dizer. Ele já era tão responsável, se sentia tão amigo, tão condizente com aquilo, com aquele momento que estava de batalha, ainda que tinha voltado para casa só para ter um certo repouso e voltar de novo. Ele se teve a vontade de ficar lá com aqueles homens também, né? Dormirem todos juntos ali para guerrear dias depois. Muito bem. Estamos chegando aí nesse processo, o versículo 6 e o versículo 12, tá? Aí, o que acontece? É chegado aos ouvidos do rei Davi que Urias não foi para casa coisa nenhuma. Que Urias ficou, foi mesmo lá dormindo com os soldados que eram amigos, que estavam na batalha, os soldados que estavam lutando junto com eles, né? E aí, Davi, sabendo disso, mandou chamar Urias. E aí, Davi, sabendo disso, né, que Urias não tinha deitado com sua esposa, comandou que a próxima guerra que eles fossem ficasse Urias na frente da batalha, ou seja, tramou um grande laço de morte para a vida de Urias, porque a gente sabe, e todos naquele tempo também já sabia, que quem estivesse na frente de uma batalha seriam os primeiros a ser atingidos e assim sendo mortos, né? Ele colocou ali Urias para estar na frente da batalha. Os seus servos, que era Joabe, ele simplesmente fez o rei tinha mandado, colocou Urias na frente. E aí a Bíblia fala que Urias nessa batalha chega a morrer. Muito bem. Aconteceu a morte daquele homem. Meninas, vamos pensar agora na vida de Batseba, tá? Todo esse relato, a gente vê uma autoridade como um rei, usando esta autoridade, usando este poder de autoridade sobre alguém que estava casado, que estava casada, né? Simplesmente por um desejo carnal dele, ou seja, por um desejo, ele quis tomar a mulher do seu próximo. Uma pergunta que fica na nossa mente é assim: ora, será que será que Batseba sabia que o rei estava lá no palácio? Será que ela sabia que o rei não tinha ido para a guerra? Será que ela já sabia, por isso estava se banhando lá do lado de fora? Não era comum as pessoas e as mulheres, nem homens, se banharem fora, né, do lado de fora da sua casa. Nós não fazemos isso. Eu lembro que na casa da minha avó, ela tinha um banheiro do lado de fora. Mas aí o banheiro do lado de fora, meu avô não gostava de porta. Então, todas as vezes que tinha banheiro dentro de casa e tinha banheiro fora. Todas as vezes que meu avô ia tomar banho, vovó trancava a porta da cozinha para que a gente não fosse lá pro quintal, porque meu avô estava muitas vezes já tomado, né? Algumas, que meu avô nessa época ainda bebia. E aí vovó trancava a porta da cozinha para ninguém sair. E a gente às vezes dizia: vovó, eu quero ir pro quintal. Não, que seu avô tá tomando banho. Então, vovó é que tomava conta da gente nessa questão. Mas não é comum as pessoas tomarem banho ou se banharem, nesse caso, do lado de fora da casa. Batseba, naquele dia, tomou banho do lado de fora. Muito bem. Será que aquele banho não já veio recheado de intenções de dormir com o rei, sabendo que o rei não tinha ido para a batalha, sabendo, cogitando na ideia de que ela queria, na verdade, dormir na cama do rei e ter um filho dele, porque sabia que se tivesse um filho dele, tinha de repente sendo tratado assim como uma de suas mulheres? Será que Batseba ela foi obediente a um chamado do rei, já que os servos foram lá na casa dela e levou ela até o palácio? Bem, todas essas perguntas aí a Bíblia não responde. Passei a semana toda me perguntando assim: poxa,
Será que realmente Batseba, ela simplesmente foi por obediência? Será que Batseba realmente queria praticar esse erro, esse pecado que era de trair o seu esposo? Ou será que realmente ela estava obedecendo o rei por ser rei? Né? A gente sabe que o contexto da história, o contexto naquele tempo, é que a mulher não tinha muita voz, não tinha muita vez, né? Só que, além disso, nós precisamos também lembrar que a lei do Senhor já existia para aquele povo. A lei que Deus deu a Moisés, já existia aquele povo. E assim como já existia, já que já existia, nós sabemos que a própria lei de Moisés, a lei que Deus deu para Moisés, em Êxodo capítulo 20, vai dizer, entre outros, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo. E Davi, por ser conhecedor da lei, por ser um rei segundo realmente o coração de Deus, ele sabia dessa lei, sabia desta regra que não podia ser quebrado. Ora, se ele já sabia, por que que assim mesmo o fez? E por que é que já sabia que ela era casada, sabia que se deitasse com aquela mulher estaria cometendo este pecado? Por que que a Bíblia não relata, dizendo o lado de Batseba, em dizer assim, não, meu rei, não posso, porque sou casada. Eu já sou casada. O meu marido é aquele que foi para a guerra em teu nome, né? A gente não vê narrativa nenhuma de Batseba se desculpando, negando, é, dando justificativas por que não vai dormir com o rei. Simplesmente diz assim: ela chegou no palácio, se purificou, deitou com o rei. Passei a semana toda, queridas, procurando uma justificativa que viesse a dizer assim: a culpa é de Davi, só de Davi. Eu queria procurar algum termo, alguma justificativa que dissesse que realmente foi Davi que mandou por ser rei, ponto final. A bichinha só teve que obedecer o rei. Mas na verdade não foi muito bem isso. É como se Batseba, mesmo tendo ido, porque os servos do rei Davi mandou, mesmo assim, ela não questionou ao rei, ela não contou para o seu esposo, né? Mesmo sabendo que depois os homens chegaram da batalha. Ela podia de repente mandar um aviso para que ele viesse em casa para poder contar. Enfim, o que você faria num momento como esse? Se alguém fizesse algo tão ruim com você, você esconderia do seu esposo? Eu, de alguma forma, teria que contar. Não conseguiria viver escondendo algo tão sério, né, do meu esposo. E ainda mais que se encontraria grávida naquele momento. Vamos supor, se fosse um caso de estupro, ora, se fosse um caso de estupro, eu não ia contar ao meu esposo do que tinha acontecido. Minha barriga iria crescer, ele iria descobrir que eu estava grávida e não seria dele porque ele passou tanto tempo fora. Então, por que que Batseba não contou isso para o seu esposo? Por que que ela não correu, não foi atrás? Por que não mandou uma pessoa para avisar? Não é? Então, todas essas incógnitas, essas perguntas, a Bíblia não responde. Simplesmente ficou parecendo que eles dois queriam, desejavam ter esse relacionamento de adultério. E disso daí surgiu um futuro casamento. Fica parecendo assim, não é? O adultério, a gravidez indesejada, a morte de inocentes como o de Urias e também o do bebê, porque o bebê de Batseba termina morrendo. Há milhares e milhares que vivem ou já viveram algo semelhantes ao escolher, assim como Batseba, e ir adiante com o pecado e, por consequência disso, andar por caminhos tortuosos, ou reconhecer o seu pecado e assumir a sua culpa, pedindo ali a misericórdia, tanto daqueles que foram, né, que foram agredidos com tão grande pecado, do que também das pessoas que estão sendo lesadas nessa história, né?
Então, o que acontece, queridas? O que traz para nós essas coisas? Como eu falei no começo, alguns exemplos de vidas de mulheres precisam ser realmente imitadas. Precisa ser vividas como ela viveu. Seu exemplo de fé, seu exemplo de coragem, seu exemplo de ânimo. Vai lá e a gente pode imitar, porque foi realmente exemplos dados por Deus para dizer assim, mulher, faça como ela fez, seja guerreira como ela foi, seja juíza como Débora foi, seja realmente corajosa como Esté foi, né? Mas aí existem mulheres, existem pessoas que cometem os seus erros e Deus ele mostra o erro da pessoa para que a gente não venha cometer o mesmo erro que aquela pessoa. Eu vejo que o erro de Batseba naqueles episódios, naqueles eventos, ele traz muitos ensinamentos para mim. Como, por exemplo, saber que diante da ordem de um rei e ordem de Deus, eu prefiro obedecer à ordem de Deus. Ora, no seu casamento, no seu matrimônio, teve suas palavras de confissão, teve também as suas promessas de honra, teve as promessas de que honraria o marido até que a morte separasse, mesmo que naquele tempo não tivesse a mesma frase que nós repetimos nos casamentos de hoje, mesmo assim, o respeito da mulher era para com seu marido, o respeito do seu marido era para com a sua mulher. Não deveria olhar a honra do outro como um desejo, como um troféu, assim como Davi fez, né? Então, não poderia sequer procurar levar alguma valia da situação como ela fez. Então, nós, em primeiro lugar, precisamos entender que a obediência a Deus é mais importante do que a obediência do homem. Ela podia sim, mesmo que perdesse sua vida porque não quisesse deitar com o rei, mas ela tinha ali a honra e a dignidade de não fazer porque era casada. Ela podia fazer isso. Por que não abriu a boca? E aí eu fico pensando, poxa, Batseba, por que você não abriu a boca? Por que não colocou a boca no trombone? Por que não falou com outras pessoas da situação que estava vivendo, né? Por que não disse ao rei Davi? Muito bem. A consequência do nosso pecado traz muitas coisas ruins. E essas consequências, infelizmente, nós precisamos vivenciar. Elas não são tiradas de nós, são consequências. Mesmo com a misericórdia de Deus nas nossas vidas, mesmo que Deus ele nos perdoe, essas consequências continuam, porque Ele quer nos mostrar, nos provar de que a excelência da obediência é a melhor coisa a ser feita. Então, existe a parte sim do castigo. A Bíblia diz que Deus mandou Natã lá no palácio para conversar com o rei Davi. E logo quando começou a conversar com o rei Davi, ele se arrependeu do seu pecado. Ele reparou o erro que ele estava, só que não foi fácil. Natan ele veio com uma conversinha, com um exemplo, uma parábola, e lá falou para com o rei. Não podia simplesmente dizer assim, rei, ó, Deus mandou dizer assim, assim, assim. Não, ele foi, ó, arrodeando. Por quê? Por que Natan soube arrodear a conversa e ir para o termo certo e Batseba não foi? Que Batseba podia ter ido até o palácio, ela podia ter conversado com o rei, e lá ela podia ter muito bem ter dito, não, rei, é o seguinte, eu na verdade eu honro ao meu marido, eu não vou deitar com você por conta disso. Agora, se quiser me pegar à força, que pegue, né? Mas com você, meu desejo não será esse. A gente vê algumas atitudes também de Batseba mais à frente, que ela demonstra, não que seja um arrependimento, né? A gente vai ver até que é como se fosse a tristeza por perder, uma certa culpa que bate na sua cabeça. Então, olha só, nós vamos ver que a consequência desse pecado, nesse meio termo, enquanto Davi
ele estava ali pensando o que é que ia acontecer depois que colocasse Urias na batalha, na frente daquela batalha. Saberia, né, que ele ia morrer naquela batalha, e aí assim, tudo tramado por ele, ele ia poder ajudar Batseba e cuidar daquela criança. Só que Deus é Deus, e se tem alguém que não esconde pecado e é Deus, ele realmente traz oculto tudo aquilo que nós escondemos. Não há nada que foge da visão de Deus, não há nada que foge do propósito de Deus na vida. Então, o que acontece? Acontece que mais adiante, quando Urias, né, chega o recado de que Urias tinha morrido, e aí também vão lá na casa de Batseba e avisa também a Batseba. E Batseba, ali a Bíblia diz que Batseba ficou em luto, pranteou, chorou em luto. E aquele luto, queridas, até, como eu disse, comecei a matutar na cabeça, disse, olha aí, ela não queria fazer aquilo que tinha feito, porque ela realmente teve o seu tempo de luto. Ela se arrependeu, talvez ela tenha se arrependido. Porém, a gente pode ver um pouquinho só de culpa. Não que ela tenha se arrependido, poxa, ela tinha deitado com o rei apenas uma vez. Engravidou, né? Era muito comum que as pessoas naquele tempo, da primeira vez que tivesse relações, logo se engravidava. Não tinha nenhum outro método contraceptivo para evitar a gravidez. E aí, ela, mesmo assim, quando soube que seu esposo tinha morrido, logo se doeu. E a Bíblia fala que ela teve o seu luto. A Bíblia também diz que enquanto Batseba estava no seu luto, para poder consolar Batseba depois de um tempo, o rei Davi vai lá e consola. Mais adiante, depois da morte do rei Urias, Batseba se torna oficialmente a mulher de Davi. Lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 26, porém essa história que começou no pecado não terminou bem assim. Deus enviou ali, aí quando chega o profeta Natã para conversar com Davi, que aquele momento, depois de toda uma parábola que o Natã conta, e depois pergunta ao rei Davi, o que fazer com essa pessoa que faz errado? Ah, merece morrer, sai. Quem foi que fez isso? Diga logo. Aí é mesmo que Natã tivesse trazido um espelho e tivesse colocado no seu rosto. Foi o Senhor, meu rei. E aí Davi cai em terra, Davi ora, Davi pranteia, Davi se arrepende diante de Deus. E Natã entrega ali um recado de Deus na vida de Davi. Vai falar justamente o que Deus tinha dito. Olha, tá certo. Se arrependeu, Deus vai perdoar, porém terá também consequências isso tudo. Então, a consequência do pecado foi morte de Urias, morte do bebê. O bebê, ele chega a nascer e depois de um tempo cai enfermo. É justamente o tempo que Natã chega para dar essa profecia, falar com Davi, e a criança morre. A Bíblia fala que quando a criança morre, os soldados ficam até com medo de ir falar com Davi, porque Davi está orando tanto tempo deitado, com a cara no chão lá no templo. E aí os homens naqueles burburinhos, e nós dizemos, e agora vai tu dizer? Não, diz tu, eu não tenho coragem. E aí a viúva tá lá na casa dela chorando. E Davi sabe e escuta que o filho tinha morrido. Naquele momento a Bíblia diz que depois de tanto tempo que Davi não comia nem bebia, porque ele tinha se arrependido, porque ele estava clamando a Deus por misericórdia e pedindo a Deus que Deus tivesse misericórdia da vida dele, deixasse o filho bem, que, né, para que resolvesse todas as coisas, perdoasse o seu erro por ter tramado tudo isso. E aí a Bíblia diz que Davi se levanta, come, bebe e vai consolar ali agora que será a sua esposa. Batseba, ela foi obediente ou ela foi adúltera? Ao passar do tempo, Deus falara através de Natã. Davi consolou Batseba, se deitando com ela mais uma vez.
E Deus, pela sua infinita misericórdia, fez com que ela concebesse mais um filho. E esse filho agora seria o amado do Senhor, chamado de Salomão. Essa história de escolhas, adultério, consequências, arrependimento é um exemplo de grande amor de Deus. As coisas que Deus faz nas nossas vidas, Ele faz sempre com um propósito, com um objetivo. Desculpa. As coisas que Deus faz, ele nunca erra, nunca sai do prumo, nunca sai do caminho que Ele traçou, do processo pelo qual foi traçado. Nós, muitas vezes, queremos nos desviar deste caminho, queremos ir para outra direção, queremos fazer outras coisas que dá na nossa cabeça. Mas o Senhor Deus não, Ele já tinha um propósito. O que aconteceria com a descendência com a descendência de Davi, com a descendência de Salomão? Viria o Senhor Jesus. Então, na verdade, as coisas que o homem fez de errado, que virou um pecado tão grande, que trouxe as consequências de morte na vida daquela família, também gerou esse processo de castigo durante muito tempo. Porém, o Senhor Deus, Ele tem o tempo certo para tudo. E chegou, perdoou Davi e Batseba, e assim abençoou com outro filho. E o filho não era qualquer filho, era Salomão, esperto, inteligente, sábio, aonde traz tantos exemplos para nós. Batseba e Davi pode ter errado naquele tempo, mas eu pergunto, quantas nós também erramos? Quantas nós também não praticamos coisas que infelizmente não servem de exemplo para ninguém? Quantas vezes no nosso passado, que a gente não vive passado, porque quem vive de passado é museu, né? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quantas vezes nós ainda hoje cometemos alguns deslizes, não esse tipo de deslize de adultério, mas para Deus pecado é pecado. Não existe pecado, pecadinho, pecadão. Existe pecado. Quantas vezes nas nossas vidas nós também temos errado, temos pecado, e Deus tem olhado para nós com um olhar de misericórdia. Aquela mulher cometeu o erro de não dizer não. Mas o erro de não dizer não, não quis dizer que Deus ia lançar ela fora do arraial, como posso dizer. Ia largar a mão daquela mulher. Ele não fez isso com Davi. Ele continuou amando Davi, não o seu erro. E ali teve a misericórdia dele para com a vida de Davi, dando a ele assim um outro descendente, gerando ali a partir daquele erro. Só que nós precisamos prestar atenção. Isso não é um caso generalizado. Ah, irmã Rosa, então quer dizer que eu posso cometer o erro, porque aí eu cometo o erro, aí eu peço misericórdia a Deus e aí eu posso viver minha vida abençoada? Não, não é bem assim. O erro é para que a gente aprenda com os erros dos outros, a não fazer também. E não cometer o que os outros fizeram e a gente fazer a mesma coisa. Aí a gente vai estar brincando com Deus com esses erros. O que Batseba fez não é para nenhuma de nós fazermos. Não podemos, de forma alguma, deixar de obedecer aos mandamentos de Deus nas nossas vidas. Não roubar, não matar, não adulterarás, não, na verdade, cobiçarás as coisas do próximo, né? Todas essas coisas realmente vêm sobre as nossas vidas. Eu costumo dizer que o pecado, a gente fala muito para o jovem e adolescente, cuidado, porque a gente acha que eles são mais fracos. Mas, na verdade, nós também, adultos, temos as nossas fraquezas. E essas fraquezas, na verdade, precisam ser revistas, reavaliadas e trabalhadas nas nossas vidas para que nós não venhamos a cair em tentação. Batseba, para mim, é uma pessoa que errou, mas foi de grande importância porque, na verdade, com o erro dela, ela pôde mostrar para outros que não faça o que eu fiz.
Não podemos seguir o que Batseba fez. Ela adulterou, mas também ela obedeceu. Mas Rose, como assim? Obedeceu a ordem do rei. Errou duas vezes, porque obedece a ordem do rei, deite comigo, e adultera ali com o seu, adultera, provocando assim o adultério, né, para o seu esposo. Então ela errou duas vezes. Mas acontece que o erro, quando ele vem precedido de arrependimento, aquele que comete e deixa sua prática de pecado, alcança misericórdia. A Bíblia não diz que Batseba estava na cama de Davi todos os dias. A Bíblia não diz que enquanto Urias estava na batalha, Batseba estava enfrentando uma lua de mel com o rei. Não diz. A Bíblia diz assim, que o rei mandou chamar Batseba. Batseba veio, deitou com o rei como se fosse um ato de obediência. Talvez ela estava com medo, talvez naquele momento ela não sabia como reagir, talvez ela não sabia o que é que o rei ia fazer com ela, né? Mas mesmo assim não abriu a sua boca, ficou caladinha e esperou que seu marido chegasse em casa. Vamos ver por esse lado? A Bíblia não fala, mas o seu esposo não voltou para casa. O seu esposo não foi dormir com ela. E todas as mulheres têm também as suas necessidades hormonais, vamos dizer assim. E aquele homem também, porque o homem estava na batalha, era normal com que o homem apaixonado saísse da batalha, corresse para a sua casa, né? Vamos romantizar um pouquinho, como diz meu esposo. Vamos romantizar um pouquinho. Não, a Bíblia não é romântica, não é romantizando essa situação, mas que na verdade eu vejo aqui como o erro de Batseba ser o mesmo erro de Davi. Em saber a palavra de Deus, em saber a lei do Senhor, em saber das consequências dessa lei se ela não for cumprida, e mesmo assim agir, e mesmo assim fazer. Então, cabe a nós hoje entendermos: a lei do Senhor é para ser obedecida. A palavra de Deus, os seus ensinos, os seus mandamentos, ela precisa ser obedecida. E obedecida ao pé da letra. Não quer dizer que a gente vai tirar uma palavra, não quer dizer que a gente vai tirar uma vírgula, porque ai de nós se isso acontecer. Às vezes nós queremos justificar os nossos erros. Aquela mulher podia dizer assim: ah, faz tanto tempo que meu marido não vem em casa e agora vem, né, um rei bonito. Não é justificativa. A nossa honra maior tem que ser ao nosso Deus. O que é que Deus quer para a sua vida? O que é que Deus tem falado sobre os no seu coração? É isso que deve ser honrado. É isso que deve ser respeitado. E são os mandamentos de Deus que nós precisamos guardar. Não são os mandamentos, nem as leis, nem as ordens dos reis, que também são autoridades sobre a terra e nós precisamos obedecê-las. Mas quanto a gente coloca na balança obedecer ao homem ou obedecer a Deus, aí precisamos sempre, sem dúvida alguma, obedecer a Deus. Sempre. Então, mulher, seja obediente a ponto de não pecar. Sejamos obedientes a ponto de não pecar, sabe? Eu vou citar só um exemplo. Às vezes nós estamos no trabalho e o patrão adora fazer com que a gente queira mentir, enganar. E aí a gente precisa pensar, ora, se eu mentir, eu vou estar errando com quem? E se eu não falar a verdade, se eu falar a verdade, eu vou estar lidando com quem, né? Vou estar realmente fazendo mal a quem? Então, entre o meu patrão e entre o meu Deus, a minha vida espiritual, prefiro ficar com meu Deus e minha vida espiritual. Você está entendendo, mulher? Que na verdade nós todos nós somos tentados aos erros, aos defeitos, aos deslizes. O adultério da vida de Batseba foi só um tipo de pecado. Nós às vezes cometemos muito mais do que isso. Como eu falei, não existe pecado, pecadinho, pecadão. E a mentira? Nós muitas vezes condenamos uma pessoa pelas suas atitudes erradas. E nós deixamos de olhar realmente as nossas próprias atitudes.
Nós não podemos simplesmente condenar Batseba se fazemos também tantas coisas o quanto também desagradam a Deus, sabe? Desagradar a Deus da forma de não adorá-lo da forma que é devida, não buscá-la da forma que é devida, de mentir, de enganar pessoas. Então, usemos as palavras, usemos a atitude desta mulher, a vida desta mulher, do seu erro e seu deslize para acertar o nosso, para acertar a nossa vida, para acertar aquilo que nós temos para nós. Deus tem sempre o melhor para nós. O rei continuou sendo rei, admitiu o seu erro, pediu misericórdia para Deus. E aí Deus teve misericórdia dele, formou assim uma nova família junto com Batseba. Deu um filho abençoado para ele. Mas não se engane, isso não é generalizado. Às vezes acontece o pior, morre ela, morre ele. Às vezes acontece o pior, a destruição é cada vez feita uma bola de neve. Nós não podemos romantizar a palavra de Deus. Deus, neste caso, aprove a ele formar esta família, porque ele sabia que era de lá que ia tirar a genealogia de Jesus Cristo, do seu filho amado. Então, tinha um porquê, tinha o motivo certo. Nada justifica o erro dos dois, porém, justifica sim a bondade e misericórdia de Deus para nossas vidas, com os nossos erros e os nossos defeitos. Para terminar, não se disponha para ser um canal de pecado, nem na sua vida, nem na vida do outro. Aquela mulher podia estar se banhando dentro de casa, ela estava fazendo o que fora? Aquela mulher podia estar com o corpo coberto. Por que o corpo está descoberto? Para outros verem, para outros desejarem. Vamos vigiar mais um pouquinho nas nossas vidas, não é? Fique atento às nossas atitudes, à sua atitude, principalmente. Às vezes nós gostamos de olhar a atitude dos outros. Viu a roupa de fulano? Viu a roupa de cicrano? Certo. E você se olhou no espelho? Como estão as suas vestes? Como estão as suas atitudes? Como está o seu coração? Como está a sua língua? É nesses processos que o Senhor Deus quer trabalhar nas nossas vidas. Fique atento nas suas atitudes para que não viva no futuro a consequência de cada uma delas. Então, Deus também olha por nós. Deus também vê nossos erros, os nossos defeitos, nossos pecados. E cada um deles terão as suas consequências. Amém? Cada um deles. Queridas, eu quero compartilhar algo para vocês. É interessante dizer que este momento, lendo essa última frase daquilo que eu separei para nós, eu pude perceber que tinha sonhado com esse mesmo momento. Eu aqui na frente da câmera do webcam, as duas imagens que estão aqui no computador, eu lendo essa parte no papel. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sabia que iria acontecer este momento. Eu não sabia que Deus estava preparando este momento para nós. Mas eu sinto neste momento de que esta palavra, ela veio profundo ao meu coração e ao seu coração. Que Deus assim nos abençoe sempre. Nos façam mulheres corajosas, obedientes à palavra de Deus. Crer e observar tudo quanto Ele ordenar. O fiel obedece todas as coisas que o nosso Deus, nosso Rei, mandar. Amém? O nosso Rei, o Senhor Jesus, Ele sim deve ser respeitado, adorado, honrado. Que Deus abençoe, queridas. Adorei estar com vocês aqui. Estarei com vocês aí também aí no bate-papo, que eu já sei que a Vilana vai estar me colocando, tá? Nos veremos já já. Deus abençoe muito a vida de vocês. Amei, tá? Beijos.